À boca de cena. O escritor escreve, o leitor lê. Aqui, à boca de cena, ouve. Contos amarantinos. Quando eu tinha a vossa idade, ia muitas vezes passar as férias para a casa das minhas tias do Paço. Era uma casa de lavoura que ficava num vale. Minha mãe dizia que o lugar não tinha horizonte, mas a mim parecia-me bem. Não gosto de lugares descobertos onde tudo se avista e nada se inventa. Minha tia Amélia, a mais nova das duas, contava-me histórias. Nunca achei que tivesse muito jeito para isso, mas sobretudo era muito difícil apanhá-la quieta porque era uma pessoa atarefada e cheia de afazeres. Mas à noite, ao pé do lume de eucalipto ou de alguma cerejeira que o temporal tinha abatido, ela puxava pela ideia e recordava os contos amarantinos. Um deles era o do João Pequeno. O João Pequeno. Havia na casa do Paço também um homem, o tio Joaquim. Chamava-me Carriça e tinha olhos de riso e bom feitio. Nunca discutia com as irmãs e sabia treinar cães de caça. Ele contou uma noite uma história de ladrões. Era a história do João Pequeno, que foi lugar-tenente do José do Telhado. Era um homem vaidoso e de alma vil e um dia denunciou o seu capitão, que por pouco não foi preso pela guarda. José do Telhado passou a seguir por toda a parte João Pequeno, que se tinha afastado dele e esfiava uma quadrilha própria. João Pequeno escondia-se e tinha medo. Todos os denunciantes são assim, cobardes e assustados, depois de fazerem o mal. O mal, neste caso, era descobrir um bandido, mas esse bandido era o seu amigo, que o salvara muitas vezes de morrer varado pelas balas quando andavam na guerra da patuleia. Uma tarde, José do Telhado deu com o João Pequeno no alto da lixa e cortou-lhe a língua. Depois desceu pela rua abaixo, sem pressa nenhuma, e dizem que tinha cara triste e pálida. Fora amigo do João Pequeno, e era ainda, mas a vingança é sagrada para os homens de honra, mesmo quando são ladrões de estrada. O meu tio Joaquim, que eu me lembre, era paciente e corajoso. A paciência é uma forma de coragem, e são raros os homens que a têm. Uma noite, vinha ele de uma feira no Marco, a deshoras, e o cavalo espantou-se com um vulto que se levantou diante dele. Meu tio sossegou o cavalo e fê-lo andar para a frente. Depois voltou ao sítio, a pé, para ver o que era aquilo. Deu com um ramo solto que o vento abanava e que tomava a forma de um homem. Mas vamos lá ao cavalo explicar as coisas como elas são, rematava o tio Joaquim. Era o mais pachorrento dos tios. A mim parecia-me também o mais valente. A valentia não tem músculos, tem razão. Não adianta ser forte e encorpado se se tem uma alma de grilo. O tio Joaquim tinha recebido livros do José do Telhado, que foi professor do jogo de pau. Mais tarde fez-se ladrão, mas respeitava o antigo aluno e trocava de caminho para não terem de se encontrar. Os bons e os maus não andam na mesma rua. O destino separa-os, ainda que o coração os chame. Mas isto são contos de gente grande, ainda que se contem diante de meninos pequenos. Os mais bonitos que eu ouvi eram para a roda dos maiores, e eu lembro-me como o ar cheirava a café e havia sombras nas paredes que não correspondiam às pessoas. Eu tinha medo de me ir deitar e ficar só no quarto. O medo guarda-nos, é companhia se somos seus amigos e não seus escravos. Eu tinha medo do João Pequeno, mas também sabia que ele se deixava apanhar por alguém que fosse seu amigo e por nenhum outro. A cama era dura e os lençóis frios,
mas recebia o calor do corpo e tornava-se uma praia de agosto. O coração batia alto e o luar parecia outro lençol a corar, suspenso sobre o vale. O luar era o horizonte.